Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui hoje com a mensagem: Prepare-se para a perseguição aos cristãos que virá. Prepare-se para a perseguição aos cristãos que virá. O texto de base desta mensagem está em Atos 14, 19 e 23. E gostaria que você prestasse bastante atenção, se pudesse acompanhar a mensagem até o seu final. O texto de Atos 14, 19 e 23 diz: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, o encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Infelizmente, os cristãos brasileiros há muito tempo estão divorciados do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, em especial que segue os 6 pilares. O que os cristãos, pastores e líderes aprendem e ensinam hoje vai custar muito caro à igreja brasileira que deseja ser fiel a Jesus Cristo. Por sua paciência, peço a sua paciência, então, para você ouvir essa mensagem da palavra de Deus, para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos ensinar, revelar e preparar aqueles que são os escolhidos, porque muitos são os chamados, porém poucos os escolhidos. Sobre esse tema em específico eu falarei em um outro vídeo. A perseguição aos cristãos, ela pode ser dividida em 4 fases, ou etapas na história na igreja, aqui na terra, da igreja do Senhor. A primeira é a perseguição aos cristãos dos tempos dos apóstolos. Depois a perseguição aos cristãos no dia de hoje. Os apóstolos, e que acompanhou, e quando eu falo apóstolos, desde o período apostólico, né, até basicamente a morte de João. Depois a perseguição nos dias de hoje. Então a gente pega o período posterior a isso, né, de Roma para cá, especialmente atualmente. E a perseguição aos cristãos durante a grande tribulação. Esse tema eu não tratarei nessa mensagem. Já tratei em 2 vídeos, né? A perseguição aos cristãos no Brasil, que virá antes do arrebatamento da igreja. Então eu falarei brevemente sobre o 1, 2 e depois o 4 é que eu vou gastar um pouco mais de detalhes, né? O 3 a gente já tem vídeos gravados, né? A palavra perseguição, ela é a tradução do termo grego diogemos. Esse diogemos vem do termo grego dioko, ser maltratado, sofrer perseguição por causa de algo. Dioko vem de dilos, palavra medroso, tímido, e diáconos, servo do rei, garçom, servir, palavra conhecida no meio cristão. Significa organizar de forma sistemática um programa a oprimir e ameaçar pessoas por intolerância a alguma coisa. É fazer sofrer, é ser mal para alguém. O texto no versículo 22, o texto base de Atos, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse é um texto que você dificilmente vai ver pregado hoje numa igreja moderna. Hoje, dificilmente, esse texto vai ser o tema da mensagem dominical nas igrejas comuns, né? Porque ele não tem nada a ver com aquilo que se pensa hoje. O problema é que o livro de Atos ele sempre foi muito questionado, as questões históricas. Então a pergunta que nós vamos fazer em função disso, antes da gente adentrar no tema, que eu estou falando porque muitas pessoas, já desde o passado, estudiosos e pessoas duvidam da historicidade, da fidelidade do livro de Atos. Então a gente pergunta, o livro de Atos é confiável em suas informações? Porque nós estamos colocando uma base muito importante, falando dos discípulos, falando da história da igreja. O escocês Sir William Ramsay, um dos maiores arqueólogos da história, professor de arqueologia clássica na Universidade de Oxford. Ele era ateu convicto e decidiu provar que a Bíblia não era inspirada e, portanto, não era confiável.
e que o livro de Atos possuía erros históricos e erros geográficos. Assim, viajou para a Ásia Menor, as terras das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E claro que se ele encontrasse erros, um único erro, ele colocaria toda a dúvida, e inclusive na história da igreja. E basicamente tudo que eu vou falar hoje cairia por terra. O evangelista, o Dr. Lucas, porque ele era médico, ele menciona em Atos dos Apóstolos 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo e 95 pessoas e membros do governo. Na mente do professor, ele tinha uma tarefa fácil à sua frente. Era só provar um erro apenas, entre as dezenas de fatos históricos narrados pelo médico Lucas, e sua missão já teria alcançado êxito. E como ele era especialista nisso, ele é um dos maiores da história, a tarefa ia ser bico. Com o passar dos anos, o professor Hansen percebeu que não seria tão fácil assim desafiar o livro de Atos. A obra de Lucas é extremamente precisa quando se refere aos costumes, lugares e personagens do primeiro século depois de Cristo. Hansen, ao longo dos seus trabalhos, ele considerou o livro de Atos como uma autoridade em assuntos como topografia, antiguidades e sociedade da Ásia Menor, e um aliado útil em escavações obscuras e difíceis. Depois de 30 anos de pesquisa arqueológica no Oriente Médio, o professor Hansen foi obrigado a dizer sobre o médico Dr. Lucas. Lucas é um historiador de primeira linha e ele deve ser colocado entre os maiores historiadores da história, porque Lucas não erra nenhum dado. Claro, né? Ele ainda não tinha percebido quem que trabalhou com Lucas, né? Do lado da perfeição, que é o Espírito Santo. Mais tarde, o professor Hansen escreveu um livro e ele descobriu que a Bíblia é confiável e inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. E finalmente, mais tarde, o professor Hansen se converteu a Cristo e tornou-se cristão. Então, a abertura da minha palavra está aqui. Então, o primeiro tipo de perseguição que nós vamos trabalhar, antes de dar a mensagem para os nossos dias. A perseguição aos cristãos nos tempos dos apóstolos. Não posso falar hoje sem mostrar o histórico da igreja. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado na Via Ostiense, pois não podia ser crucificado. Simão Pedro, crucificado de ponta cabeça em Roma, aos 29 de junho de 67 do nosso tempo. Matias, o 13º apóstolo, apedrejado na Etiópia e depois decapitado. André, crucificado em Patras, na Acaia, na cruz em forma de X. Tiago Maior, filho de Zebedeu, esse a Bíblia narra, está em Atos 12:1, teve a cabeça cortada a mando de Herodes Agripa I por volta do ano 42. João, o apóstolo do Apocalipse, do Evangelho, das Cartas, morreu de morte natural em Éfeso no ano 103, com 94 anos. Mas antes foi lançado numa caldeira de óleo fervendo e saiu ileso, protegido por Jesus Cristo. Esse foi o único que ele, para sua glória, quis assim fazer. Filipe foi enforcado num pilar do templo de Hierápolis, na Frígia, após ter pregado o evangelho na Ásia Menor. Bartolomeu tirara sua pele na Etiópia, a mando de um rei bárbaro. Esfolar era um suplício comum na Pérsia e no Egito. Mateus, martirizado na Etiópia após ter pregado o evangelho na Palestina por vários anos, foi morto à espada. Tomé, aquele que duvidou, na Índia, na cidade de Coromandel, foi transpassado por flechas enquanto orava, foi crucificado e ainda assim pregava o evangelho. Tiago Menor, filho de Alfeu, Tiago Maior poderia ser o Tiagão, né, e o Tiago Menor o Tiaguinho. Lançado do alto do templo para baixo, e como não morresse, lhe deram pauladas, o crucificaram no Egito. Tadeu, também chamado Lebeu, martirizado a machadadas pelas autoridades persas, instigadas pelos sacerdotes zoroatristas. Simão Zelote, que era de um partido radical, partido político, né? Por ordem de Trajano, foi crucificado na Pérsia, depois naturalmente foi liberto por Cristo. Lucas, o médico amado, do texto em questão, foi enforcado numa oliveira na Grécia. Marcos,
foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria até morrer. Estevão, apedrejado pelos judeus, Atos 7,58, que nós vamos citar mais ou menos no final da mensagem. E Barnabé morreu apedrejado em Salamina. Informações transmitidas pela tradição antiga, né? E só alguns que constam na Bíblia Sagrada. O Evangelho do Reino de Deus chegou até nós, mas nossos irmãos, os primeiros cristãos, pagaram um altíssimo preço para cumprir a missão dada por Jesus. Aprenderam logo cedo, porque o primeiro termo do discipulado exige que o discípulo de Jesus deve amar a ele mais do que a própria vida, lá em Mateus 10, 36, 38, né? Então isso a gente aprende no discipulado, por isso que é importante. Os discípulos eram ensinados que a escolha em ser um discípulo de Jesus Cristo significava que ele poderia ser morto a qualquer momento e ir se encontrar com Jesus na glória. As primeiras perseguições de Roma aos cristãos. Durante os 3 primeiros séculos da era cristã, os cristãos foram duramente perseguidos e torturados até a morte. Eles eram encarcerados, jogados aos leões e feras, mortos por gladiadores, crucificados, feitos tochas humanas, atirados aos cães, jogados de despenhadeiros, colocados em fogueiras e queimados vivos. Toda sorte de atrocidades e crueldades eram praticadas contra os que se declarassem seguidores de Cristo Jesus. A primeira grande perseguição contra os cristãos aconteceu no ano de 67 depois de Cristo, pelo cruel imperador Nero. Após promover inúmeras atrocidades, incendiar Roma, percebendo que sua conduta era censurada pelo povo, colocou culpa nos cristãos, iniciando assim grande perseguição contra os nossos irmãos cristãos. E basta dizer que foi a mando de Nero que foram assassinados Pedro e Paulo. A morte dos cristãos era um espetáculo para Roma. Como todas as vítimas das arenas, os cristãos morriam de formas criativas nas mãos de gladiadores e nas garras de animais. Por toda a extensão do Império Romano, esses espetáculos, que Paulo fala em 1 Coríntios 4,9, ofereciam simulações de batalhas, teatros com histórias mitológicas ou lutas, de animais, de gladiadores, ou de animais e gladiadores contra prisioneiros. Então, muitas vezes eles faziam como se fosse um teatro, só que matavam os cristãos, né? Hoje os cristãos fazem teatro. No passado, os nossos irmãos eram o teatro. Esses presos podiam ser ladrões, soldados desertores, que eles chamavam de apóstatas, escravos que haviam descumprido seus senhores, ou apenas cristãos, que eram seus favoritos. Mas também devemos registrar os milagres de Jesus com cristãos nas covas dos leões. Ser condenado à morte, devorado por animais em coliseus, tinha até nome. Damnatio ad bestas, condenação dos animais. Como os cristãos se recusavam a adorar deuses romanos ou a participar dos rituais em nome do imperador, eles acabavam detidos. O martírio ajudou o cristianismo a se firmar, e isso vai se repetir, está se repetindo nos dias de hoje, vai se repetir na Grande Tribulação, e também os brasileiros, aqueles fiéis, né, que persistirem em ser fiéis, também vão experimentar. Uma das mais consoladoras páginas da história das perseguições aos cristãos é o milagre de Daniel na cova dos leões, descrito lá no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículos 1 ao 24. Muitas vezes foi repetido pelo Senhor Jesus na história da igreja. O milagre não aconteceu no silêncio e escuridão da caverna, onde o jovem profeta hebreu foi jogado, mas aconteceu ao sol do meio-dia, no grande anfiteatro da capital do mundo, Roma, e perante 100 mil espectadores, uma espécie de Maracanã dos romanos. Na intervenção visível do poder de Jesus Cristo, em preservar os seus filhos da fúria dos leões no Coliseu, Deus apresentava aos pagãos de Roma uma prova incontestável da divindade de Jesus Cristo, o primeiro pilar dos 6 pilares do Evangelho do Reino, e uma misericórdia que os ímpios não sabiam apreciar. Não era sempre que isso acontecia, mas muitas vezes o Senhor mostrava o seu poder. Eusébio, que foi testemunha ocular de algumas dessas cenas, descreve com eloquência como os leões selvagens foram incapazes de causar dano aos cristãos e voltavam-se aos pagãos com fúria destrutiva. Eusébio afirma: às vezes investiam contra os campeões de Cristo, nus e indefesos, mas detendo-se como que por um poder divino, voltavam às suas cavernas. Isso acontecia repetidamente e despertava a admiração dos espectadores. Por exigência deles, quando a primeira fera se recusava a atacar, uma segunda e uma terceira eram enviadas contra o mártir, mas sem qualquer efeito. Você teria boquiaberto, teria ficado boquiaberto. Diante da intrepidez daqueles santos campeões e da fortaleza impassível demonstrada por pessoas da mais tenra idade,
Podia-se ver jovens que ainda não haviam completado 20 anos resistirem imóveis no meio da arena enquanto oravam a Deus com fervor e não se retraíam de onde estavam, nem mesmo quando os ursos e leopardos, respirando ira e morte, quase lhes tocavam o corpo com o focinho. Podia-se ver outros lançados à frente de um touro enfurecido que atacava os pagãos que se aproximassem, atirando-os ao ar com os chifres, como se faz no rodeio hoje, e deixando-os semi-mortos. Mas quando esse touro, berrando de raiva, investia contra os mártires, não podia aproximar-se deles, esgravatando a areia com as patas, arremessando os chifres de um lado para o outro e resfolegando raiva e violência por haver sido irritado com as brasas incandescentes. O animal enfurecido era, a despeito de tudo, puxado para trás por mão invisível. E outros ainda, depois dos animais selvagens haverem sido inutilmente provocados, eram mortos a espadas, e os seus restos mortais, em vez de serem sepultados, eram entregues às ondas do mar. História Eclesiástica, livro 3. As horrendas e execráveis barbaridades a que eram submetidos os cristãos, com o objetivo de forçá-los a apostatar, bem como impedir outros de se tornarem discípulos de Jesus, produziam um efeito totalmente contrário. Agora, pare de reclamar de seus problemas e comece a agradecer o fardo leve e suave que Cristo te concedeu aqui no Brasil, pelo menos até agora. Um resumo das 10 perseguições contra os cristãos. A primeira grande perseguição aconteceu em 67, pelo imperador Nero, de 54 a 68, que matou Paulo e Pedro, Erasto, tesoureiro de Corinto, citado em Romanos 16, 23, Aristarco, macedônio, citado em Filemão 1, 24, Trófimo, de Éfeso, citado em 2 Timóteo 4, 20, José, chamado Barsabás, citado em Atos 1, 23, Ananias, o bispo de Damasco, e cada um dos 70 discípulos de Jesus, lá descrito em Lucas 10, do 17 ao 20. A segunda grande perseguição ocorre com o imperador Domiciano, em 81 d.C., época que João recebe de Jesus a revelação do Apocalipse para confortar as igrejas perseguidas. Foram martirizados Timóteo, discípulo de Paulo, 1 Coríntios 14, 17, e Nicodemos, lá de João 3, 9. A terceira grande perseguição ocorre com o imperador Adriano, em 117 a 138 d.C. A quarta grande perseguição ocorre com o imperador Marco Aurélio, em 162, de 121 a 180. A quinta perseguição ocorre com o imperador Severo, em 192 d.C. Ele ficou de 193 a 211. A sexta grande perseguição ocorre com o imperador Maximiano, em 255. A sétima grande perseguição ocorre com o imperador Trajano, por inveja do crescimento dos cristãos, de 249 a 251. A oitava grande perseguição ocorre com o imperador Aureliano, em 257 d.C. A nona grande perseguição ocorre com o imperador Aureliano, em 274. E a décima grande perseguição ocorre com o imperador Diocleciano, em 303. Em 313, o imperador Constantino cria a Igreja Católica e ordena que todos sejam cristãos. Então começa uma outra fase que não é o tema da mensagem. A segunda perseguição aos cristãos, nós vamos falar sobre aos cristãos no dia de hoje. Então nós vamos entrar agora nesse tempo, é a terceira parte. Atualmente, são mais de 360 milhões de cristãos que sofrem perseguição em todas as nações onde o evangelho já chegou. Esses são atualmente os piores países do mundo para ser um cristão, classificados pela missão Portas Abertas. Portas Abertas. E eu vou dar a classificação desses países, algum pequeno resumo de como acontece lá, alguns países da América Latina, para a gente entrar de fato na mensagem que nos diz respeito. Na Índia, está em 11º lugar de países de perseguição e martírio de cristãos. A perseguição aos cristãos vem aumentando pelas falsas mensagens de extremistas hindus em redes sociais e canais de comunicação do governo, por causa da ideologia hindu, que considera os cristãos como traidores da pátria e da cultura. Então, a internet já está sendo utilizada para atacar os cristãos. Prestem bem atenção nos dias de hoje o que está acontecendo ao redor do mundo e não se preocupe que isso já está às portas do Brasil. Lembre-se que já estão aí para mudar a legislação e cercar
o cerco, né? E fechar o cerco em relação à internet. Em 10º lugar está o Sudão, um país que fica perto do Mar Vermelho e do Egito. A maioria da população é islâmica e proporciona violência e pressão sobre os cristãos. Prédios de igrejas estão sendo fechados e suas propriedades confiscadas, já que não há proteção contra esse crime, correto? Então já começa por aí. O 9º, o Irã, esse que o Brasil permitiu recentemente a entrada de seus navios de guerra. É uma república islâmica governada pela Sharia, um conjunto de leis islâmicas de forma radical. Um muçulmano que se converte a Jesus será perseguido pelo governo e acusado de apostasia e de ameaça à segurança nacional. E aí a vida dele estará em jogo. 8º lugar, o Paquistão. Os cristãos são discriminados e considerados cidadãos de segunda classe. Há as leis de blasfêmia se os cristãos falarem qualquer coisa contra a fé islâmica, como a lei que os deputados brasileiros aprovaram se falarem mal deles, né, se forem discriminados, né? Em 7º lugar, a Nigéria. Mais de 5.000 cristãos foram mortos pelo nome de Jesus. É 89% de todas as mortes atuais de cristãos. Então a Nigéria é um país que mata cristão mesmo. Os muçulmanos, como o grupo Boko Haram, são uns dos que mais perseguem cristãos. Então, na verdade, hoje os cristãos são mais mortos, especialmente por muçulmanos, e nós vamos ver aqui pelos comunistas. 6º, a Líbia. Os seguidores de Jesus são alvos de sequestro e até de mortos. E até mortos, né? Os que se convertem a Cristo, vindos do islamismo, sofrem pressão para voltarem. O 5º lugar, a Eritreia, fica o país da região do Mar Vermelho. As pessoas são estimuladas pelas autoridades para denunciar os que decidem seguir Jesus Cristo. Os cristãos, quando libertos das cadeias, são enviados não para suas casas, mas para o serviço militar. E lá é fácil, né? Botar na frente de guerra e lá morre. Em 4º lugar, o Iêmen. A maioria da população é muçulmana. E há uma forte cultura tribal que pode expulsar e até matar os membros da família que se tornam cristãos. Então a situação é bem complicada para os nossos irmãos lá. Em 3º lugar está a Somália. Os muçulmanos discursam que não há espaço para os cristãos e igrejas no país. Os grupos extremistas islâmicos, como o Al-Shabaab, desejam exterminar todos os cristãos do país. Coisa simples, né? Se a gente vê o que está acontecendo atualmente também com os cristãos, não só no passado. O 2º país, que era o primeiro até 2021, ele era o primeiro. A Coreia do Norte, agora é o 2º. A fé em Jesus tem que ser secreta. Se descoberto, o cristão pode ser agredido, torturado, preso, enviado para o campo de trabalho forçado e até a morte. E esse país que era o 7º, 8º, agora é o 1º lugar, é o Afeganistão, na Ásia. Em 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão como vingança do 11 de setembro, orquestrados pelo Al-Qaeda. E por 20 anos os cristãos viveram em paz e não se prepararam para enfrentar perseguições, assim como os brasileiros estão hoje. Com a retirada das tropas militares americanas, devido aos gastos financeiros, a pressão interna, né? Estados Unidos, agora com o governo também de esquerda, está com bastante problemas nesse sentido e, biblicamente falando, ele está enfraquecendo. E vai enfraquecer mais ainda com essa mudança do dólar que vão fazer. O Talibã ele tomou o poder em agosto de 2021. E seguir a Jesus é sentença de morte para quem foi descoberto, para devolver a honra da família. Porque os cristãos adoram a Jesus Cristo. E a família Kim Jong-un, o líder do Partido dos Trabalhadores, exige que seus membros sejam adorados como deuses. É quase impossível estudar a Bíblia Sagrada, pois a punição é severa. Então, é uma coisa assim, ainda que a gente tenha que dizer essas coisas, os nossos irmãos estão sofrendo, né? O Kim Jong-un é da Coreia do Norte. E lá os cristãos, né, estão com problema, porque inclusive as notícias que nós temos de irmãos e missionários que trabalham lá é que o Kim Jong-un ele exige que nos hinos cristãos, aonde se louva e usa o nome de Jesus, coloque o nome dele. Então vocês imaginam o problema que está dando lá, né? E eles, durante muitos anos, aí, mais de 20 anos, eles estavam em primeiro lugar. Então agora, em primeiro lugar, está
o Afeganistão. Então, o que acontece? Com a retirada dessas tropas americanas, devido aos gastos financeiros, como eu falei, o Talibã toma o poder, né? Ainda que ele prometeu, quem confia em islâmico, é isso que dá, né? Eles, né, um partido extremista, o que eles fazem? Seguir Jesus lá é basicamente aquilo que acontecia no primeiro século. Primeiro, segundo e terceiro séculos, né? Significa que você vai ser morto. É algo assim. Na América Latina, países que se destacam por perseguir os cristãos. A Colômbia está em 30º lugar. A Cuba, famosa Cuba, tão decantada aqui no Brasil, 37º lugar. Então, um cristão que defende o sistema de Cuba devia pensar nos irmãos que estão sendo perseguidos e mortos lá. O México. Basicamente, na América hoje, no continente americano, o Canadá e os Estados Unidos são países verdadeiramente democráticos. Os demais, todos, se já não são ditaduras, estão entrando em processo de uma ditadura civil. Além da Nicarágua, Honduras, El Salvador e também a Venezuela, que apesar de ser elogiada pelo governo brasileiro, lá há assassinatos dos nossos irmãos e irmãs cristãos e ataques a prédios das igrejas, pela opressão comunista, pelo poder da corrupção e pelo crime organizado. No nosso terceiro ponto, a perseguição aos cristãos durante a Grande Tribulação, como eu trato desses temas no meus vídeos, a Grande Tribulação e na série Apocalipse, com 5 vídeos, também tratei, quando eu falo que passará a igreja pela Grande Tribulação, também trato desse tema. Eu não vou abordá-lo aqui para encurtar a mensagem. E por último, então, eu vou falar sobre a perseguição aos cristãos no Brasil, que virá antes do arrebatamento da igreja. Então, a gente sempre tem dito isso. Que, enquanto isso, com toda a liberdade que Deus lhe tem dado, os cristãos e pastores brasileiros gastam seu tempo com música, com teatro, com danças, com shows, espetáculos e tudo que exalte a vaidade humana e glorifique o nome de homens e de denominações ricas e poderosas, como a igreja de Laodiceia. Roubando membros umas das outras, promovendo muita divisão e buscando ganhar dinheiro acima de tudo. Os cristãos brasileiros não são preparados e treinados para enfrentar perseguições dos governos. Poucas igrejas, de fato, fazem discípulos como Jesus ordenou e preparam esses discípulos como os verdadeiros, né? Mas especialmente preparam esses discípulos para enfrentar a perseguição. A gente vê aí o desespero dos cristãos quando passam por uma provação, uma perseguição no trabalho. O Brasil mudou e está tomando uma forma nunca vista antes. O espírito do anticristo está moldando as mentalidades por aqui. Até aqui Deus permitiu muita liberdade aos cristãos. Tempos muito sombrios estão se aproximando para provar os cristãos no Brasil. Não é para todos. Aqueles que já assumiram a forma do sistema, esses não vão ter problema, mas são aqueles que querem permanecer fiéis ao Senhor. Primeiramente, eu tenho que dizer o seguinte: Jesus garantiu que os cristãos serão perseguidos. Em João 15:20 ele diz: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós, vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Segundo, Jesus garantiu que os cristãos serão mortos até por religiosos. Em João 16:13 ele diz: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Então ele diz que muito vão chegar a hora que vão matar os cristãos achando que estão fazendo um serviço para Deus. Terceiro, não foi isso no passado, a famosa Inquisição? Terceiro, o apóstolo Paulo advertiu a todos os cristãos: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então ele diz todos quantos. Então não adianta. Se você decidiu que vai viver uma vida de santidade e obediência ao Senhor Jesus Cristo, você vai ser perseguido. Os cristãos brasileiros não são preparados para enfrentar perseguições por causa de Jesus, apenas para requerer bênçãos diante de Deus. E ainda vai custar muito caro. Todos os que escolherem viver os ensinamentos de Cristo vão sofrer perseguição até aqui no Brasil. Tempos sombrios estão vindo sobre o Brasil. O espírito do anticristo vem preparando as nações para abolir de vez os ensinamentos e os mandamentos de Cristo, nas escolas, nas famílias e até mesmo nas igrejas. E isso está sendo feito rapidamente no Brasil. Inclusive, muitas igrejas que não fazem discípulos já são defensoras das ideologias contra Cristo. O ensinamento sobre ideologia de gênero nas escolas,
né? Já tem projetos para isso e a coisa já está fluindo, já eliminaram a Bíblia não pode mais ser ensinada. O aborto agora facilitado no Brasil e defendido por cristãos. Já há tempos estão tentando aprovar lei que travestis e mulheres, mulheres trans, né, possam usar os banheiros das mulheres, inclusive nas escolas e outros locais. Os cristãos brasileiros que são discípulos de Jesus devem se preparar para o pior que virá. Não adianta esperar moleza. Como em muitos países, as igrejas passarão a ser monitoradas. E isso, infelizmente, é uma coisa inevitável. Não podem pregar nada que vá contra o ensino do governo. Jesus avisou em Apocalipse 2, 9 e 10. Conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que você faria se fosse obrigado a negar Jesus? Ou eles prenderiam você, ou até matariam você? O que você faria se fosse obrigado a negar Jesus? Ou eles prenderiam você e matariam seu filho e sua filha? O que você faria se fosse obrigado a negar Jesus? Ou eles prenderiam você e primeiro matariam para você ver, matariam seu marido, sua mulher, depois o filho, a filha, até os netos? Nessas condições, você negaria Jesus? Ou mesmo negar um atendimento médico? O que você faria se você fosse ameaçado e obrigado a deixar de se congregar e usar as redes sociais para falar de Jesus? Antes teria que falar somente o que eles permitissem? Por causa disso, se você é um discípulo ou uma discípula de Jesus, se prepare. Seus inimigos vão começar dentro da sua própria casa, pois muitos familiares irão defender governos ímpios e, em defesa do ensino do espírito do anticristo, também vão perseguir você. Jesus disse em Mateus 10, 34 e 39, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Aí está, clássico, a perseguição peneira o joio do trigo. Paulo fala em Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que será? É peneira. A igreja teve que aprender a viver debaixo da perseguição e dar frutos. Nós lemos em Atos 8,14. E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão, que nós vamos ler daqui a pouco. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Capítulo 11, versículo 1 diz assim, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então o que eles faziam? Perseguidos nessa parte, a igreja conseguia ainda pregar o evangelho. É a semente em terra boa com perseguição, que Jesus fala em Marcos 4,17. Mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporão. Depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, na verdade, eu falei semente em terra boa, não, isso aqui é terra rochosa, né? Porque infelizmente eles não vão conseguir sobreviver. A perseguição, ela é uma coisa terrível para aqueles que não foram treinados, né? Sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e abandonam. A Covid foi um teste assim. O discípulo tem que estar pronto para ser preciso, para que, se preciso for, morrer por causa de Jesus. Então, o teor desta mensagem é isso para você. Você tem que se preparar. Você não sabe o que vai acontecer. Então esteja preparado.
Em 2 Coríntios 4, 8, 11, o apóstolo Paulo escreveu assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, assim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, a cada instante, ciente de que podemos morrer por causa da nossa fé. Os discípulos são provados na perseguição. Pedro escreve em 1 Pedro 4, 12 e 19. Vocês veem que os apóstolos eram geral. Aqui estamos citando os apóstolos principais. Todos que escreveram textos preparavam os discípulos para isso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, encomendar a alma é praticar o bem e aguardar a vontade do Senhor. Uma coisa importante a dizer nesse inteirinho todo é que a graça de Deus sustenta os cristãos na perseguição. Então, assim, é importante vocês terem noção disso. 2 Coríntios 12, 9 e 10, o apóstolo Paulo fala: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Se você é um discípulo ou uma discípula de Jesus, fiel aos seus mandamentos, prepare-se para a perseguição que virá. Esse sentir prazer não é que ele era masoquista, é que ele conseguia sentir alegria que vem de Cristo, de saber que era digno de sofrer por causa de Jesus. Pode começar na sua própria casa, com seus amigos e parentes. Pode ser no seu trabalho, na escola, na faculdade, nas redes sociais, em qualquer lugar. Você vai incomodar porque não se ajusta ao que o sistema do espírito do anticristo ordena fazer e já está fazendo no Brasil. Estamos cada vez mais próximos de acontecimentos que preparam a humanidade para receber o anticristo. E ninguém ficará em cima do muro. Os que são de Cristo escolheram sofrer por Cristo e até morrer. Se você desistiu ou não se decidiu, já tomou sua decisão. Coisas novas e surpreendentes vão abalar o mundo e você deve estar preparado para isso. Um grande exemplo, os Beatles lançarão uma nova música com a voz de John Lennon em inteligência artificial. Porque na época ele estava com uma gripe muito forte, tinha pouco tempo para gravar antes de ser assassinado. E ela foi extraída de uma fita cassete. Eleita como uma das melhores vozes de todos os tempos pela revista Rolling Stones, esse fato está dividindo opiniões até de cientistas que estão preocupados até onde usarão a inteligência artificial. E muitos já estão se perguntando, não poderá o anticristo usar a inteligência artificial para fazer a sua imagem falar, cumprindo Apocalipse 13:15, que está escrito, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ainda é cedo para sabermos, mas é uma possibilidade. Agora, o que é inteligência artificial, você me pergunta? Inteligência artificial é a capacidade de dispositivos eletrônicos de funcionar de maneira que lembra o pensamento humano. Isso implica em perceber variáveis, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, operar em uma lógica que remete ao raciocínio humano. Exemplos, assistentes de comandos de voz, como hoje tem em carros, uma porção de coisas. Reconhecimento facial, algoritmo de redes sociais, muito usado hoje nas redes sociais. Existem três tipos de inteligência artificial. A inteligência artificial limitada, a inteligência artificial geral e a superinteligência artificial.
Estudos científicos descrevem que seria impossível de controlar uma superinteligência artificial, porque eles têm medo que ela alcance o nível de superinteligência artificial e que poderá desencadear um tipo de apocalipse e destruição na humanidade. Ela agiria por conta própria e os especialistas não conseguiriam controlá-la. Teria que ser alguém sobre-humano para controlá-la. Estamos chegando a um momento profético importante, acredite, você ou não. Mas antes do arrebatamento da igreja, prepare-se para a perseguição que virá aos cristãos no Brasil, que não foram corrompidos pelo atual sistema do governo, que é do anticristo. A perseguição e o exemplo da morte de Estevão. Atos 7, 54, 60. Nesse finalzinho de mensagem nós vamos estar falando assim. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Fecha o ponto final, e eu acrescento, e foi se encontrar com o Senhor Jesus. Foi para os fiéis que Jesus prometeu. Mateus 5, 10, 12, o Evangelho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus está dizendo isso, meu irmão, minha irmã, você que é um discípulo fiel de Cristo, que não vai ceder a essa corrupção desses ensinamentos antibíblicos, ante a palavra do Senhor. No Brasil, muitos morrem por causa de partidos políticos e de ideologia de partidos. Muitos morrem por causa de time de futebol. Muitos morrem pela causa ambientalista e suas ONGs. Muitos morrem por suas posições políticas. Mas por causa da fé em Jesus, quantos cristãos brasileiros estão preparados para dar a sua vida? A pandemia da Covid-19 fez com que muitos cristãos abandonassem a sua fé, sua congregação, por não estarem preparados como discípulos de Jesus. Então eu quero lembrar, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então prepara o teu coração. Se você é verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo, uma discípula de Jesus Cristo, essa vai ser a diferença entre aqueles que são discipulados e os que não são. Se você não é discipulado, não é um discípulo de Jesus, provavelmente deve sucumbir, se já não está sucumbindo, por causa dessas ideologias que penetraram na igreja. Essas mensagens, esses vídeos que a gente escuta hoje e assiste, mostrando todos os ensinamentos do Senhor Jesus corrompidos, ensinando o povo do Senhor a não jejuar mais, porque não precisa mais, um povo que não jejua, que não ora, que não lê a palavra, não estuda a palavra, que não é discípulo, que não faz discípulo, não está preparado para sofrer perseguição. Então eu concluo a mensagem da palavra do Senhor desse domingo, dizendo a você, fazendo essas duas perguntas para você meditar e responder para você mesmo. Se hoje acontecesse uma grande perseguição no Brasil aos cristãos, você negaria Jesus e deixaria de ser cristão? Veja bem, estou falando que não são todos os cristãos que vão ser perseguidos. Aqueles que concordam com o sistema atual, que defendem esse sistema, que estão aí de braços dados com tudo que o governo brasileiro atual, que hoje é totalmente apóstata e ímpio, está fazendo, não que o outro seria diferente, estou dizendo o que está aqui, porque eu não sou defensor de candidato político, o meu reino é o de Deus, o meu candidato é Jesus Cristo, eu prego a mensagem do evangelho do reino de Deus. Entendam isso, eu não estou defendendo o partido político porque eu não acredito em político, eu não acredito em partido político, eu não acredito em nada que é humano, nada que é estrutura humana. Eu acredito no reino de Deus, eu acredito no Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma mensagem de Jesus Cristo e não uma mensagem política. E eu concluo,
Você está preparado para suportar uma dura perseguição e mesmo assim permanecer fiel a Jesus Cristo como seu discípulo, como sua discípula? Espero que você tenha gostado. Se você gostou e ainda não fez e quiser nos ajudar, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um bom domingo, um bom dia, dependendo do dia que você está ouvindo, vai ouvir essa mensagem. Que Deus esteja abençoando a sua vida, mas acima de tudo, esteja refletindo sobre isso e se preparando, porque tempos sombrios virão sobre o Brasil. Coisas estão para acontecer no Brasil e no mundo. Há um alinhamento, ainda preciso preparar um vídeo falando sobre o espírito do anticristo sobre as nações. Há um alinhamento das nações, da mentalidade. Você não está percebendo isso, mas está acontecendo. Decididamente, daqui para frente, é aquilo que está no Apocalipse. Não vai haver mais meio termo. Todo mundo vai tomar posição, até mesmo aqueles que não tomaram posição. Os de Cristo e os contra Cristo. E muita gente que estará contra Cristo pensa que estará a favor de Cristo. Por isso que é importante você se apegar à sua palavra. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus o nosso Pai e o meu poder do Espírito Santo esteja sobre você e sobre toda a sua família. Amém.